Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje vamos falar de um teste não paramétrico, que é o alternativo de ANOVA, que é o teste de Kruskal-Wallis. Como de sempre em termos teóricos, o teste de Kruskal-Wallis é usado para comparar as médias de mais de dois grupos independentes para verificar se existe alguma diferença significativa entre estes grupos. Okay? Então, poderíamos chamar que, apesar que não é um termo assim oficial, mas poderíamos chamar que é o ANOVA não paramétrico. Okay? Quando que nós usamos? Esse teste usamos quando os nossos dados não apresentam distribuição normal. Por que é chamado de ANOVA, de alternativo de ANOVA ou ANOVA não paramétrico? Eu prefiro chamar de ANOVA não paramétrico porque se os nossos dados, se nós queremos comparar mais de dois grupos independentes ou mais de duas amostras independentes com os dados de distribuição normal, nós vamos fazer ANOVA, ok? Mas se nossos dados não apresentar distribuição normal, enquanto nós queremos comparar mais de dois grupos independentes ou mais de duas amostras independentes, usamos o teste de Kruskal-Wallis. Bom, meu nome é Samuel Taquana e hoje vamos demonstrar de forma prática, usando um exemplo, de como podemos testar esse teste usando o software Statistica. Bom, eu tenho aqui um exemplo de foi feito um estudo, esse exemplo é hipotético, okay? Foi feito um estudo em que fez-se a medição do pH de água do rio em 3 rios da região. Okay? Nós temos aqui o rio Save, o rio Pungue e o rio Zambeze. Okay? E os respectivos valores de pH de água estão aqui já registrados. Volto a frisar, a organização de dados para cada tipo de teste é muito importante. Sempre quando nós estamos a falar de grupos independentes, queremos comparar grupos independentes, seja 2 grupos, sejam 3, seja mais, a nossa coluna, a organização de nossos dados no Excel tem que garantir esta organização que eu fiz aqui, da forma como organizei. Então, nós colocamos uma coluna e vamos colocar os nossos grupos, o primeiro grupo, o segundo, o terceiro, na mesma sequência. E a variável dependente, em caso que é a variável numérica, nós vai seguir a mesma sequência. Significa que se nós temos os nossos dados, se foram vários pontos foram medidos no pH, aqui, simplesmente aqui eu tenho quase uma coisa de 15 amostras, então eu vou colocar assim como está sequenciado e do lado esquerdo vou colocar aqui, vou repetir neste caso o nome do grupo e depois os outros números também seguindo a mesma sequência. Isto só quando estamos diante de grupos independentes. Então, quando nós estamos com grupos dependentes, neste caso amostras dependentes, a organização já é diferente. Okay? Nós vimos nos outros vídeos, podem ver no link de descrição. Bom, eu já importei esses meus dados, agora vamos para o pacote Software Statistica, versão 10. Bem, eu já aqui no Statistica, eu já importei os meus dados, vou ampliar aqui para vocês poderem ver melhor. Primeira coisa que eu faço, primeiro o que vai determinar o tipo de teste a usar depende muito da distribuição de dados, do teste de distribuição de dados. Okay? Eu vou fazer o teste aqui, coloco a minha variável. Qual é a variável que entra aqui que nós testamos a normalidade de dados? Variável dependente ou independente? Isso aí, variável dependente. Neste caso é o pH de água. Colocamos OK. Depois vamos para o Advanced. Então eu vou escolher aqui o teste Shapiro para testar a normalidade dos meus dados.
Bom, já me deu o gráfico, mas no entanto não confio tanto no gráfico. Eu prefiro ir para o teste que eu escolhi. Como de sempre, o p-value, se estiver abaixo de 0.05, significa que os dados não apresentam distribuição normal. Se o p-value, este p do teste estatístico em caso, for acima de 0.05, significa que os dados têm uma distribuição normal. Neste caso, os dados não apresentam distribuição normal. Então, logo, o teste a seguir que eu vou usar é o teste não paramétrico. Ok? É o teste não paramétrico. Então, vamos agora para o teste. No Statistics, então eu tenho aqui não paramétrica. Não paramétrica. Eu vou entrar aqui. Ao entrar aqui, vou para comparação de múltiplos grupos independentes. Ok? Múltiplos grupos independentes, que é, na verdade, o teste alternativo de ANOVA. ANOVA One Way, fique claro. É diferente de ANOVA pareado, é diferente de ANOVA de medidas repetitivas. Ao chegar aqui, também vou colocar as minhas variáveis. A primeira variável dependente é o pH de água, o rio, e os grupos são os 3 rios em causa. Eu vou colocar OK. Depois daqui, eu prefiro ir na comparação. Este tipo de comparação, tenho essa primeira opção, que só vai me dar o texto se é significativo ou não, mas eu prefiro ir aqui para eu ver, além de ver se existir a significância, a diferença significativa entre 3 grupos, mas quais serão essas diferenças. Vou aqui e já me dá o reporte. Primeiro eu vou olhar o teste de Kruskal-Wallis. Os dados os valores estão aqui igual a 19 e o p-value, neste caso do teste, p é igual a 0,0001, significa que está abaixo do nível de significância de 0,05. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que existem diferenças significativas entre nos valores do pH de água entre os 3 rios, neste caso Rio Save, Pungo e Zambezi. Ok, se existem essas diferenças significativas entre os dados de pH de água, quais são essas diferenças? Ok? Aonde posso comparar? Então, aqui essa tabela vai me mostrar aonde que essas diferenças foram mais ainda significativas. Como pode ver aqui, eu tenho um valor, vamos só prestar atenção nos valores que estão a vermelho. Tenho 0,0 no vermelho, vermelho, vermelho. Então, o valor mais pequeno é este aqui, que está entre Pungo e Save. Significa que grandes diferenças significativas foram verificadas entre o Rio Save e Rio Pungo, ok? E depois outras diferenças já foram entre o Rio Zambezi e Pungo, ok? Significa que a referência é o Rio Pungo. Então, existem diferenças significativas entre Rio Pungo e Save e Rio Pungo em relação ao Rio Zambezi, ok? Mas entre o Rio Zambezi e o Rio Save não houve diferenças significativas. Esse dado é muito interessante. Então, significa que aqui entre Rio Save e Rio Pungo e Rio Zambezi não houve diferenças significativas. É assim que nós interpretamos esses dados e depois a gente copia uma tabela como essa. Copiamos aqui, copy chat. Então nós copiamos isso, passamos para o nosso documento, neste caso onde nós estamos a fazer o trabalho. Bem, muito obrigado por vocês assistirem o vídeo. Até o próximo vídeo em que vamos falar de outro conteúdo. Talvez vamos voltar a frisar ainda a ANOVA, se possível, ou vamos falar de outro tema estatístico. Contudo, até a próxima.